Bem-vindos ao nosso podcast Vai de Vinho Brasileiro. Você já sabe, o podcast Vai de Vinho Brasileiro é uma iniciativa do Concevits RS, em parceria com o Sicredi e com o Sebrae, e a gente está aqui na Sala do Vinho Brasileiro, essa sala tão especial que está recebendo a gente aqui nessa primeira temporada, que, aliás, é a primeira temporada de várias, viu? Você, com certeza, está acompanhando a gente aqui, está vendo que tem muito conteúdo importante, muito conteúdo interessante, que vai te ajudar muito a entender não só a história do vinho brasileiro, mas também o cenário atual, o cenário futuro, enfim, tem muita coisa que você precisa pegar aqui, que você precisa acompanhar com a gente, então fique com a gente em todos os episódios. A gente está no nosso episódio número 7 e, como sempre, a gente tem convidados ilustres. Só que esse episódio 7, ele é um episódio um pouco diferente, porque a gente vai fazer ele em duas partes. Então a gente tem o episódio 7, parte 1, que é agora, e depois o episódio 7, parte 2, tá? Tudo faz parte do episódio 7, você acompanha com a gente aí e depois você vai seguindo, tá bom? Então eu quero já apresentar para vocês os nossos convidados aqui. A gente tem aqui na nossa mesa a professora Shana Flores, que é coordenadora do programa de pós-graduação em viticultura e enologia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Shana. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui, espero que você possa, eu tenho certeza que você vai ajudar a gente aqui com muita informação legal. Assim espero, muito obrigada pelo convite, é sempre um enorme prazer poder falar sobre o vinho brasileiro e tudo em torno dele, né, hoje sobre enoturismo. Com certeza. Temos também Rodrigo Ferri Parisotto, que é consultor e mentor empresarial. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, né, e com essa iniciativa tão importante do Concevits, que é o Vai de Vinho, que para mim, né, é de certa forma um orgulho e um marco também na minha carreira poder falar um pouco de enoturismo e também da história daquilo que está ao nosso entorno. Muito legal. E olha, hoje a gente vai falar, nesse episódio, como eu disse, tem duas partes, a gente vai falar sobre um ponto que é realmente muito importante, que é o turismo enológico ou o enoturismo. E aí eu queria entender, e nessa primeira parte a gente vai até trazer um pouco da história, porque para muitas pessoas pode ser algo muito novo, né? Algumas regiões também têm isso como muito novo, mas eu não sei, eu queria entender se isso realmente é algo, é uma inovação, é algo recente, ou se já tem, ou se tem história por trás desse enoturismo. Shana, como é que você pode contar um pouquinho pra gente da história? Claro, acho que tem muita história, né, assim como o vinho. O vinho a gente aprende a contar histórias, ouvir histórias e se apaixona por elas. A história do vinho, né, se a gente vai lá atrás, ela acompanha o desenvolvimento da humanidade. Mas falando então especificamente do enoturismo, eu brinco que a gente pode começar com os primórdios, pode vir um pouco mais na frente, ou pode pensar o que é o enoturismo hoje. Então, por exemplo, quando a gente vai para a teoria, a gente vai falar, a gente pode considerar, pegando o caso da Borgonha, por exemplo, que é um caso icônico, a gente pode considerar que na época que os romanos, né, fizeram tiveram toda uma influência, depois dos monastérios, que ali você já poderia ter um turismo, porque você realmente tinha reis e pessoas que elas se deslocavam para a região em função dos monastérios e procurando aquele vinho. Aquele vinho ele era usado tanto nas celebrações dos monastérios, das ordens dos cistercianos e dos clunis, mas também era usado para curar doenças, né? Então, se tinham pessoas que procuravam o tratamento ali, e para alguns autores isso pode ser considerado. A gente tem, mais recentemente, então, avançando um pouco na história, as primeiras feiras, quando a gente começa a entender, organizar um pouco o setor. Então, por exemplo, no Brasil, a gente vai ter ali, a partir de 1900, o início das feiras, né, no Rio Grande do Sul, das feiras agroindustriais. E essas feiras agroindustriais, então, elas vão ter participação, né, primeiramente em Porto Alegre, mas já com a presença de produtores de Caxias do Sul, levando vinho. A gente vai ter depois, um pouco mais pra frente, a própria Festa da Uva, que ela é uma feira agroindustrial, mas que ela vai... Mas peraí, você tá falando feira, não feira de rua, você não, tá feira agroindustrial. exposição. Isso, legal, mas que são os primeiros... já. Isso, que aí a gente vai ter os primeiros eventos agroindustriais e que o vinho vai estar presente, né? Isso no Brasil. Mas assim, se a gente pega um enoturista hoje e ele voltasse lá no tempo, ele não ia reconhecer
nem isso lá atrás, nem o que a gente, nem dessas feiras, como o enoturismo, porque é muito diferente do que acontece hoje. O enoturismo, como a gente conhece hoje, ele vai começar a tomar forma ali a partir das décadas de 80, de 90. Mas a primeira rota que a gente tem, né, enoturística, ela vai ser na Borgonha na década de 30, 1932, que eles fazem, e até hoje existe essa rota, que é a rota do Grand Cru, né, que ela começa ali, pegam então as denominações de origem da Borgonha hoje, né, mas fica entre Dijon e aí passa por Bonne até descendo a costa da Borgonha até Saint-Étienne. Então ali você vai ter uma rota que até hoje ela é feita de carro, de bicicleta, de trem e... Correndo. Sim, hoje Tem de tudo. muito democrática, mas ainda assim os viticultores só começaram a receber portas abertas bem mais para frente, né? Eles até, na década de 60, se tem trabalhos na França que diziam, o que vai ver naquela rota? Só tem um monte de vinhedo. Coisa, né? Mas hoje, então, ela foi tomando forma e a partir dali da década de 70, 80, eles começaram efetivamente, as vinícolas, a receber turistas, que é isso o que caracteriza o nosso enoturismo hoje, né? Essa visita a vinícolas, né? E esses eventos que a gente tem em torno do vinho, né? Então, isso para dar brevemente um contexto, e a partir disso a gente pode, enfim, tem muito assunto, né? E professor, a gente vai falando. Eu não sabia dessa história dos romanos, isso Sim. eu não sei, mas para mim isso é enoturismo. O cara saía de um lugar, ia para outro para buscar vinho, é enoturismo. Sim. De certa forma, na sua origem, mas e a gente traz os romanos como uma referência, mas aí tu volta lá para os essênios ainda, para os egípcios, quando que eles colocavam a uva na rocha, e aí ela fazia o processo de fermentação, e não existiam nem garrafas, não existiam nem os jarros e outras coisas, e era dessa fonte que eles bebiam, né? E, inclusive em Portugal encontraram um processo primitivo de produção de vinhos, onde que a uva era colocada na própria rocha, aquele líquido ia para um outro compartimento afundado na rocha, entrava em fermentação e depois era bebido. Então, quando que a gente volta lá atrás, se a gente for pensar nos grandes bacanais, ainda no tempo de Baco, se eu estou convidando outras pessoas para vir aqui, eu estou fazendo turismo de evento baseado no vinho. Né? Claro, mas aí quando que a gente está voltando lá atrás, que nem se falava, nem se entendia o que era o conceito de turismo, imagina, né? Claro. Mas tem muitas das coisas de hoje que a gente repete que já aconteciam há 2, 3, 5, 10 mil anos atrás na humanidade. E algo que é muito importante, já que a gente trouxe um pouco da história lá atrás do vinho, né, antes de chegarmos nos tempos atuais, é interessante a gente entender que existe um fator que ligou toda a história da humanidade, e esse é o vinho. O vinho, em grandes momentos da humanidade e da história, em Bento Gonçalves nós fizemos há anos atrás o mundo do vinho, que trazia a história desde a formação dos primitivos até hoje. A gente vê que o vinho é uma ponte de condução que vai passando por gerações e gerações, povoados, né, grandes clãs também. Então isso é muito interessante. Claro que hoje a gente está falando de enoturismo no Brasil, uma coisa recente, que começa aqui em Bento Gonçalves, principalmente no movimento que eu considero chave, porque quando que há um registro e um entendimento, é quando se forma o distrito Vale dos Vinhedos, que antes era outro nome, e aí ele se consolida como, não, a gente reconhece na década de 90 que agora este é o Vale dos Vinhedos, e uma série de outras coisas vão acontecendo que vão nos trazendo até aqui hoje como uma referência aí no turismo. Talvez o primeiro destino enoturístico formado do Brasil, né, sendo reconhecido Bento Gonçalves através do Vale dos Vinhedos. E né? quando foi isso? Na década de 90, há a formação, então, e reconhecimento que aquela região que tem Leopoldina, Graciema e todos esses outros microdistritos se torna o distrito do Vale dos Vinhedos. E depois, né, aí já nos anos seguintes, já na 2000, né, é quando que se forma então a denominação de origem Vale dos Vinhedos, que aí pega uma região maior, que ela transcende uma questão geográfica municipal, e aí ela vai para Garibaldi e Montebello, fazendo então essa primeira denominação de origem do vinho brasileiro, né, que é aqui.
Que aí é a delimitação do vale, né? Por isso ela transcendeu esses limites. E o Vale dos Vinhedos, ele é um caso icônico no Brasil. Ele foi a primeira indicação geográfica do Brasil, né? Então foi o Vale dos Vinhedos em 2002. Evoluiu para a denominação de origem em 2012, então, nós tivemos o reconhecimento da denominação de origem e a importância, assim, citada das indicações geográficas quando a gente fala de enoturismo. Então, nesse ponto, acho que é muito importante a gente ressaltar a importância das indicações geográficas, seja como indicação de procedência ou denominação de origem, nesse processo de qualificação do vinho brasileiro e para o enoturismo. Então, a gente tem um marco do Vale dos Vinhedos, que foi primeiro um distrito, então, né, de Bento Gonçalves, depois com a demarcação do Vale, ele passa a abranger Garibaldi e Monte Belo do Sul, em função da demarcação do Vale, né, do escoamento das águas, enfim. E o Vale dos Vinhedos, ele vai se organizar por essa busca de qualidade ainda antes da gente ter publicado no Brasil a legislação que permitia fazer indicação geográfica, que foi publicada só em 96. E aí, em 2002, então, o Vale dos Vinhedos foi a primeira região reconhecida como indicação geográfica do Brasil, entre todos os produtos. O trabalho da associação evoluiu, então, em 2012 foi reconhecido como denominação de origem, aí com uma restrição, né, menos produtos, mas produtos mais identitários daquela região, então a gente está falando, né, de varietais e cortes a partir de Chardonnay, Merlot, mais os espumantes, e realmente foi uma região que ela foi ícone, foi a primeira denominação de origem de vinhos do Brasil. E a indicação geográfica, então, ela auxilia, por quê? Porque você vai ter ali um mecanismo de organização, de governança, né? Os produtores que se sentam juntos e começam a planejar outras ações. E a gente vê isso em outras IGEs, né? Que se organizaram para turismo. Então, por exemplo, a gente tem Pinto Bandeira, a denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, né? A primeira para os espumantes do Hemisfério Sul, também é organizada com o enoturismo. Poderia citar outras, mas um caso mais recente, ano passado, a gente teve o lançamento da rota Terra dos Moscatéis para Farroupilha. Então, Farroupilha, ela é uma indicação geográfica voltada para o moscato, então vinhos moscato, branding, mas para o também os espumantes moscatéis, e não tinha ainda a sua rota enoturística, então ano passado em 2023, foi feito todo esse projeto de Farroupilha ter uma rota para agregar, então, essas vinícolas e também com outros atrativos do município, né? Ali no caso com o turismo de compras e o turismo religioso e também o ecoturismo, né? Com Salto. Agora, a Shana citou aqui algumas rotas específicas, né? Mas aqui no estado, falando aqui do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem um desenvolvimento maior, né, Rodrigo? Tem outros lugares aí também, né? Sim. É interessante a gente trazer os movimentos que acontecem em torno do vinho, né? Porque muitas vezes tu fala em enoturismo e as pessoas não entendem muito bem o que é esse turismo do vinho, né? Por que turismo do vinho? Porque o enoturismo ele não está vinculado diretamente à vinícola, né? Mas a melhor explicação é do seu Rinaldo Dalpisol, que para mim ele é uma pessoa muito chave, que é o que está fora da garrafa. O enoturismo acontece fora da garrafa. Então, talvez a parte que é a mais importante, mais relevante é o vinho, mas na sua totalidade para o enoturismo, talvez ele é a menor parte, né? Porque daí tu começa a ver movimentos que vão acontecendo com geração de empregos a partir de hotéis que se instalam em regiões vinícolas, um movimento que começa a acontecer de preservação daquele local e normas para aplicação produtiva, né, como a gente tem o Chardonnay e o Merlot aqui como um referencial dessa região específica. A gente tem restaurantes que vão se instalando nesse local e, ao mesmo tempo, os desafios que começam a surgir, porque pro produtor, a terra que valia 30 mil reais um hectare, ela passa a valer 1 milhão, né? E como é que ele fica nisso? Porque se tu não tem essa proteção, essa governança regional que vai cuidar daquela região, o que acontece? Cara, uma especulação imobiliária absurda, aquela produção ele vai ser tentado a vender aquilo e a gente começa a perder. Então, de certa forma, se a gente fala de uma IG de 2002 em Bento, significa que o que aconteceu antes, que foi o movimento de delimitar aquilo e reconhecer como Distrito Vale dos Vinhedos, começa a provocar um movimento diferente, que era o quê?
eu vou na tua propriedade e eu não quero só comprar teu vinho. Eu quero comer também o almoço que tu come. Uhum. De repente, eu posso me hospedar na tua casa um final de semana e ficar num quarto que eu quero viver a experiência de estar dentro da tua propriedade. E é a partir deste movimento que as coisas começam a acontecer e a gente tem 3 famílias que começam a receber essas pessoas e tem outras que elas se escondem. Porque eles não gostam de mostrar com as roupas batidas, as mãos calejadas, rachadas do trabalho, aquela pele queimada do sol. E eles se sentem envergonhados com aquilo, mas na verdade eles são o verdadeiro produto. E aí quando que perguntavam para mim, ainda na época de secretário de turismo, quando é que começou esse movimento turístico? Cara, começou em 1875. A gente só não sabia que isso seria o grande produto, porque se a gente pegar a nossa região, que tem essa influência totalmente da imigração italiana, o enoturismo lhe traz também algo muito forte, que é a história que traz uma verdade e identidade daquele lugar. A gente hoje no Brasil talvez tem mais de 40 regiões já produtoras de vinho. Certamente vão desenvolver o enoturismo. O que difere a Serra Gaúcha dessas outras regiões? A história que foi trazida lá atrás. A gente vai ter no turismo no Espírito Santo, a gente vai ter em São Paulo, vai ter em Minas Gerais e outros lugares no Nordeste do Brasil, até com mais de uma produção. Mas o que difere tu estar aqui daquela região? Claro que a qualidade, o terroir, o que é a produção de cada vinho vai mudar. Quando que a gente pensa numa questão de indústria produtiva. Agora, quando que nós estamos pensando em enoturismo, e vai acontecer nessas regiões também, o que é diferente é a história, o DNA que traz essa imigração de italianos, ainda alemães que chegaram antes, 1824, mas depois os italianos específicos da nossa região, que eles vão usando do vinho como uma subsistência, né, como uma sobrevivência, e vai se mesclando com a questão da história e da cultura, porque eu vou trazer Bento Gonçalves como uma referência, como capital do vinho, Garibaldi agora como capital de espumante. É em Bento que tem a igreja que foi construída com vinho. Uhum. É em Bento que tem uma igreja em formato de barrica de vinho. É Bento que tem um pórtico em formato de barril de vinho. Então, essa história, ela vai se mesclando em momentos que são chaves do município. Te garanto que quando que fizeram a igreja construída com vinho, nenhum pensou, um dia alguém vai vir aqui fazer fotos. Ninguém pensou. Mas é justamente essa história que vai fazendo com que todo esse lugar vai tendo mais sentido e seu valor, né, principalmente cultural. E é legal, assim, ver, a gente fez levantamentos, por exemplo, pesquisa a Liane Jansch, que fez todo um levantamento de pratos típicos e perspectivas de enogastronomia. Então, bom, se pegou campanha gaúcha, mas na Serra, então se pegou o Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira e Farroupilha. E, bom, Vale dos Vinhedos e Farroupilha é relativamente próximo e estamos falando da mesma imigração italiana. E a gente via como tinham especificidades gastronômicas em regiões tão próximas e nos vinhos também. Então, a gente tem vinhos nas indicações. Então, a gente vai estar falando do Chardonnay e do Merlot, que a gente vai estar falando do Moscato. Então, experiências enogastronômicas que elas são completamente distintas na mesma serra. E se a gente fosse para Altos Montes, ali, Flores da Cunha, Nova Pada, a gente estaria falando de outra coisa, né? E Pinto Bandeira, a gente vai estar falando de outra coisa. E temos potenciais de explorar mais ainda, mesmo na serra, essa diversidade. E quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, então, né, e para o Brasil, enfim, acho que a grande riqueza do Brasil é essa diversidade, né, de migrações, né, o nosso bioma, ele é muito rico, né, nós temos 5 biomas, uma biodiversidade, e a gente conseguir integrar tudo isso para ter experiências únicas, isso é muito especial. Hoje, um enoturista que vai no Vale dos Vinhedos, ele pode ir numa vinícola consolidada, ele pode correr uma maratona, ele pode fazer um cicloturismo, e ele pode visitar uma vinícola familiar. Outro trabalho que nós conduzimos foi com questão de recursos territoriais, né? Então, como as vinícolas familiares poderiam integrar o trabalho do Thompson de Doné, de como elas poderiam integrar recursos ali do território dentro da sua oferta de produtos e de turismo, e que muitas coisas que para aquelas famílias são cotidianas, mas que quem olha de fora são questões especiais que podem ser exploradas. Então nós temos diversas vinícolas familiares hoje no Vale dos Vinhedos, estávamos com pelo menos 9, e que estão se organizando também para
para uma rota própria e para oferecer experiências que elas são distintas, né? E aí uma outra riqueza, talvez, do turismo às vezes o pessoal me diz, mas isso aqui sei lá, não é igual ao Chile, não é igual. Não, são diferentes. E é exatamente aí que é o legal. Você tentar, a partir do vinho e do enoturismo, conhecer aquela cultura, aquelas pessoas, aqueles lugares. É como um terroir, né? Sim, com certeza. Cada região enoturística tem o seu terroir, né? E isso é bom para todos, né? É bom para o visitante, é bom para quem está ali, porque se você visitou uma região, e não quer dizer que você já conhece tudo, né? Você vai para a região vizinha, ela é diferente, vai para outra. Dentro do próprio estado, como a gente falou, tem várias diferentes. No Brasil todo, então, enfim, né? Tem muita coisa. Agora, uma coisa interessante que a gente nota é a evolução do enoturismo. Se a gente pegar, como vocês disseram, e o enoturismo aqui no Brasil, ele é relativamente jovem, né? Obviamente se comparado com outros países, mas o enoturismo de antes, vamos colocar um tempinho para trás, era aquele enoturismo onde se chegava na vinícola, tinha uma pessoa lá, te servia um vinho, você provava o vinho, comprava, gostava ou não gostava, comprava, ia para a próxima e seguia. Esse era o enoturismo, obviamente voltado a adultos, né? Realmente pessoas muito apaixonadas pelo vinho, porque era simplesmente entrar na vinícola, provar o vinho e sair. Hoje as coisas estão bem diferentes, né? E elas estão muito mais voltadas, inclusive me parece, para a família toda, não é? Como é que está essa evolução do enoturismo? Sim. Sabe que Bento Gonçalves é uma cidade que recebe em média 42% de todo o público visitante são famílias com filhos, né? E aí a gente percebe já movimentos surgindo parques, o exemplo, Parque da Ovelha, né, dentro do Caminhos de Pedra, que hoje também tem muito da imigração, e aí tem a questão de vinícolas, mas justamente por uma demanda, né, que os próprios pais, eles precisam também ter atividades com crianças. Certamente esse parque não estaria aí se não houvessem vinícolas que trazem essas outras atividades. E quer queira ou não, né, hoje talvez metade da produção, pelo menos da nossa região, é do suco de uva. Né? Então a gente não tem só o derivado, tudo bem, a gente está falando de vinho, mas uma cultura de produção de uva que também vai para essas duas vertentes. E aí a gente percebe esse aprimoramento dentro do desenvolvimento com uma série de atrativos que vão tornando o nosso destino interessante. Eu vou falar globalmente da Serra Gaúcha, né, em relação a isso, quando que a gente traz, por exemplo, um turismo em Gramado de entretenimento, onde que a gente precisa que a pessoa permaneça, e eu lembro de muitos anos atrás, que o tempo de permanência de um turista na cidade de Bento Gonçalves era 1,7 dias. Olha só, 1,7 dias. E aí a pessoa vinha para cá, ela saía de Gramado, vinha para cá e disse assim, não, eu já vi o vale. Mas quanto tempo ficou? Não, eu cheguei de manhã, tô indo embora de tarde. Não, tem muito mais aqui para fazer. E hoje a gente tem uma média de 3,4, 3,5 diárias. Por quê? Porque eles começam a descobrir que no entorno desta taça de vinho e espumante existe uma série de outras atividades que validam uma permanência maior. E quando que tu falas, né, que o Brasil é recente no enoturismo, é mais pesado para quem começa isso. Quando que em 2002, bom, se formou o distrito, 2002 se faz o IG do Vale dos Vinhedos. Para outras regiões do Brasil que estão fazendo esse processo, ele já tem um modelo de tudo que funcionou e aquilo que não funcionou. Então, se a gente demora 10 anos para conseguir chegar numa denominação de origem, muito provavelmente essas outras regiões do país, elas vão ser bem menores em tempo. E olha que curioso o dado que tu traz. A gente falou de terroir lá no Chile, na Argentina, em outros lugares. Curiosamente, esse ano, nós fizemos uma conexão Chile, principalmente na região de Linares, produção de uva pesada, com Bento Gonçalves e Garibaldi, conectando vitivinicultores daqui e de lá. Por quê? Porque lá eles têm a cultura da produção industrial do Chile gigantesca. Já passaram por coisas que a gente ainda não passou. Mas do enoturismo não. Então a gente é case para eles de enoturismo, porque eles sempre focaram no quê? Indústria, produção de vinhos. Mas não em bem receber, não em ter aquela pousada na vinícola, porque a própria região deles se expandiu muito em grandes produções de uva. Aqui não, a gente tem produção de uva com um micro negócio, porque é pequena, a nossa região é micro, mas num raio de praticamente 15 quilômetros, tu tem 70 vinícolas.
Lá, em 70 quilômetros, tem 2. Então é diferente, e aí quando que eles começam a olhar nós como uma referência em enoturismo, significa que toda essa trajetória de 35 anos que Bento Gonçalves vive, e eu sempre trago mais, porque a FENAVIO foi em 1967, e aí já começam movimentos. Bento foi até chamado a região do Vale do Rio das Antas como uma Suíça brasileira. Olha só que coisa, década de 50, tá? Mas foram movimentos que aconteceram lá, depois a cidade ela se voltou para o industrial, destruiu muitas casas históricas, e aí começa uma consciência nova, ou seja, esse caminho com muitas pedras que a gente encarou ao longo desses 35 anos, talvez em outras regiões eles já comecem a partir desse nosso momento. Então fica mais fácil como uma referência. E é isso que é interessante. Hoje Bento Gonçalves, né, tem mais de 300 atrativos entre restaurantes e tal. Se a gente pensar na toda a Serra Gaúcha, meu Deus, um grande destino internacional, né? A gente tem que se posicionar assim como um destino internacional, porque aqui tu pode viver muitas experiências a partir do vinho que desenvolve toda a nossa região com um grande potencial turístico. Sim. E isso do Rio Grande do Sul ser referência, a gente está falando de 80%, cerca de 80% da produção que está aqui, né? Então, nós somos referência não só no turismo, mas também em produção. Mas o Brasil está muito dinâmico e novas regiões, né, vão surgindo. A gente tem, por exemplo, hoje, falando em outras regiões do Brasil, toda a questão dos vinhos de inverno, né? Então, ali, sul de Minas, São Paulo. Nós tivemos agora, em abril de 2024, a inauguração da Vinícola Brasília, a primeira vinícola do Distrito Federal. E também ali, né, a gente tem pelo menos 10 vinícolas nesse entorno, produtores nesse entorno, que têm experiências enoturísticas, né, estão se propondo a trabalhar com isso. Bom, o Nordeste, então, um polo mais antigo, mas que também a gente está falando, né, de enoturismo, então, com outras propostas, né, além da visita vinícola, então você tem o passeio no São Francisco, né, outras propostas. No Brasil, o brasileiro ele viaja em família, então incluir a família é importante. A gente fala das crianças, mas fala da avó, fala da tia, fala muitas vezes de entender uma família que não é todo mundo que toma vinho e que aí, para que quem gosta de vinho possa usufruir da experiência, você precisa que a família toda esteja entretida, né, naquele ambiente. E as vinícolas vêm trabalhando, diversificando as suas experiências, suas propostas para isso, né? Falando em criança, que é um tema que me toca também, né? A gente via, eu lembro quando eu tive a minha filha e na época amigos, casais jovens que começaram a ter filhos. Então era um pouco, mas a gente não vai mais poder visitar a vinícola, porque se tinha poucas atrativos. E hoje a gente vê como isso já melhorou, né? As vinícolas disponibilizando brinquedos, mas também integrando a criança na experiência. Então, por exemplo, falando em novas regiões, então Campos de Cima da Serra, que agora a gente, temos um projeto de estruturação de denominação de origem direto, sem passar primeiro pela indicação de procedência, que pega ali vacaria e região. Então, uma das vinícolas, a família Lemos de Almeida, ela tem várias práticas de sustentabilidade, e ela integrou essas práticas no enoturismo e muito voltada à criança também. Então, a criança tem toda uma questão voltada à educação ambiental, eles fazem projetos com as escolas, eles têm todo um parque ali com gansos, que os gansos são uma combate alternativa ali de pragas e para pastagem ali na vegetação que fica entre as linhas. E aquilo para as crianças é um atrativo. Então, eles transformaram num atrativo. Eles fizeram uma arquibancada, fizeram um momento que os gansos saem. Então, para a criança é uma coisa divertida, que ela está perfeitamente integrada naquele ambiente, né? E tendo a sua própria experiência com a vinícola. E uma coisa, assim, a gente tem a questão de visitar vinícolas, mas muitos autores colocam que outras questões envolvendo vinho também são enoturismo. Então, por exemplo, no momento que eu tenho em Porto Alegre, no Cais do Porto, um festival de vinhos, ele também pode ser considerado enoturismo. E aí ali eu tô longe da vinícola, mas a vinícola vai até lá, né? Você tem pessoas apresentando seus produtos e a gente tem experiência olhando em outros
em outros países. Ano passado eu estive em eventos de enoturismo nas Ilhas Canárias e a gente via experiências que a gente não passava pela vinícola, que era só com a questão da paisagem. E degustando os Exatamente. produtos e falando do vinhedo, da paisagem e da cultura da região da história daquelas variedades que são muito antigas. E eu quero trazer um dado interessante. Apesar de Bento Gonçalves ser a capital do vinho, grande parte do turista que vem aqui, ele veio pelo motivo do vinho, mas ele não bebe. Ele nem vai na vinícola. Mas esse entorno, por Sim. causa do motivo, por isso que a gente fala que o enoturismo acontece fora da garrafa. Só que todo o motivacional dele estar aqui, o grande mote, que pode ser uma troca de estação, ver aquela paisagem de outono lindíssima, provocada pela videira, é justamente o motivo para ele fazer aquelas fotos dele que ele compartilha, mas ele não toma vinho, né? No entanto, hoje é um movimento muito interessante aqui, inclusive em Bento Gonçalves eu tenho a referência da Salton, que eu estive provando e gostei muito, espumante sem álcool. Uhum. Né? E por que acontece esse movimento? Porque tu tem mulheres grávidas que gostam de beber e não precisam tomar vinho. Uhum. E tu pode estar num evento sem se sentir constrangida, eu não vou poder brindar porque espumante. E é quase pecado jogar fora vinho espumante, né? Então botou na taça, tem que beber. Então hoje há movimentos porque a humanidade tem constante movimento e a gente tem que estar atento a isso. Se hoje, e por isso, para quem está nos assistindo agora, tá, pode vir para nossa região. Se tu não toma vinho, pode vir, né? Porque também é uma oportunidade de conhecer outros atrativos que não tem diretamente o vinho ligado, mas vai te encantar pela paisagem e outros atrativos que nós temos. Uma coisa que a gente certamente está vendo aqui é que tem uma história longa, como a Shana contou, que a gente nem conhecia. Eu pelo menos não imaginava que era tão antiga essa história, né? Tem uma evolução rápida aí, né? Recente, mas pelo jeito tem muita coisa por vir ainda, né? A gente tem um futuro promissor, porque é um movimento... Talvez, com certeza, um movimento sem volta, mas talvez um movimento que ainda esteja aprendendo as coisas, né? Como você disse, o primeiro talvez tenha tido um trabalho maior, os outros já vão se aproveitando desse conhecimento e a gente não sabe para onde vai, mas é fato que as coisas estão melhorando, estão crescendo demais, né? Isso é muito importante para todos os públicos. Isso acho Sim. que é o mais, talvez seja um ponto importante para a gente frisar aqui, né? Uhum. Que o que antes era só para os apaixonados pelo vinho, hoje é realmente de verdade para todos, né? Porque antes até alguém podia dizer, é para todos, mas não era, né? Era alguma coisa mais restrita, porque você não tinha muitos atrativos. Hoje realmente e não sabemos como vai ser no futuro, com certeza vai ser muito, muito melhor ainda. A gente tem aqui um quadro que eu preciso já avisar vocês, que é um quadro que chama Ping Pong, onde eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês têm que me responder rapidamente com uma palavra. Não precisa ser só uma palavra, mas tem que ser uma coisa rápida, tá bom? Tá bem. E antes de eu fazer o ping-pong, só para preparar vocês, quero lembrar o pessoal que está assistindo a gente que se quiser seguir o Concevits nas redes sociais, a gente vai colocar um QR Code aqui na tela, e aí nesse QR Code, se você estiver assistindo a gente, vendo com vídeo, é só você apontar o QR Code, o seu celular, né, com foto, e você vai poder ver as redes sociais todas do Concevits. Se você tiver alguma pergunta, você já sabe, né, esse episódio ele tem 2 partes. Se você tiver alguma pergunta sobre a história, ou sobre a segunda parte, você pode também deixar nos comentários que a gente vai responder para você. Então, já acompanha aí, já segue no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim, pode mandar e-mail também para o Concevits que eles vão responder para vocês. Agora vamos para o nosso ping-pong. Eu sempre faço essa preparação com o pessoal aqui para eles já ficarem prontos. Eu mando a pergunta e vocês respondem, começo com a Shana e depois o Rodrigo, tá bom? Sempre. Beleza. Vamos lá. Um vinho brasileiro. Bom, eu vou de denominação de origem Vale dos Vinhedos, um Merlot. Boa. Rodrigo? Aquele que eu sou apaixonado. Boa. Uma palavra para descrever o vinho ideal. Ele tem que ser apaixonante. Para mim, é aquele que acompanha os momentos mais simples da nossa vida. O que nunca pode faltar ao lado de uma taça. Bom humor e amigos. Olha, um bom momento de reflexão quando que eu tomo meu vinho sozinho. Boa. Agora vocês podem escolher, tá? Ou um filme, um livro, um influenciador ou outro podcast sobre vinho. Bom,
se tu me deixa escolher 2, então... Tá bom, vamos abrir uma exceção. Então, como professor, um livro, né? Tem um livro do Jean Robert Pitt, é O Desejo do Vinho Conquistando o Mundo. Ele é traduzido para o português pela editora Senac, que é muito interessante, que ele faz uma passagem histórica, mas é uma leitura leve. A gente viaja com o vinho pelo mundo. E indicar um perfil do Instagram, o pessoal do Enotur Lab, dos colegas e amigos, Tainá Zanetti e Rafael Lavrador. Eles foram o primeiro laboratório de enoturismo do Brasil, né? Uma parceria do Instituto Federal de Brasília com a Universidade de Brasília. E lá, nesse perfil, vocês encontram catalogadas experiências em todo o mundo de enoturismo. E no Brasil também. Legal. E eu vou falar do canal, então, de um projeto muito interessante que surgiu aqui em Bento Gonçalves. Eu tive o privilégio de estar na primeira reunião, que é o Voo de Vinho. Aqui é o Vai de Vinho, mas o Voo de Vinho de 2 meninas aqui, que foi muito interessante o trabalho que elas fizeram. E um influenciador, eu vou trazer o Rinaldo Dalpisol, que ele é um influenciador analógico, uma pessoa que influenciou muitas gerações, né, de enólogos, e traz um trabalho, porque eu gosto de olhar a origem das coisas, de onde surgiram. Inclusive, o senhor Rinaldo tem um episódio com ele também, vocês podem assistir aqui no nosso podcast. Com certeza, muita informação. Mais uma pergunta, melhor harmonização para hoje? Vamos lá, eu vou de um espumante Del Altos de Pinto Bandeira com um queijo coalho temperado. Olha, eu não vou para a parte técnica das coisas, mas a melhor a harmonização de hoje de noite vai ser o jantar com a minha família, tomando uma boa taça de vinho, onde que a gente brinda o nosso filho e a nossa família. Boa. Agora uma polêmica. Gelo no vinho, tá liberado ou é pecado? Olha, o vinho é democrático e ao longo da história o que a gente mais vê é que o vinho é democrático. Então, é o gosto de quem tá tomando para aquele momento, né? Eu acho que a pessoa se sentir bem tomando vinho, estar consigo mesmo, estar com sua família, estar com seus amigos, é o que é mais importante. Para mim, olhando agora, faça como quiser, mas tome um vinho brasileiro. Boa. Então, para finalizar aqui o nosso ping-pong, o que merece um brinde com vinho brasileiro? A nossa alegria, a nossa diversidade. Acho que a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro, a gente tem que tomar o vinho brasileiro, dar preferência às nossas escolhas. Bom, para mim, hoje, em especial nesse dia, valorizo muito, né, esses momentos. O brinde de hoje vai para vocês que estão aqui, com o Civits, que faz esse projeto maravilhoso, que traz informação, compartilha histórias. E nada melhor do que estar entre pessoas que a gente considera referência para poder brindar. Então, o brinde de hoje é para todos vocês daqui. Muito bom. Bom, já agradeço vocês pelo tempo de vocês, por estarem com a gente aqui, por muita informação muito boa. Tinha certeza que a gente ia ter aqui uma grande aula, a gente poderia ficar muito mais tempo. Tenho certeza também que o pessoal vai ter pergunta, vai mandar, aí a gente encaminha para vocês aí. Xana, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Espero que você tenha gostado também e que se aproveite com um bom vinho brasileiro aí, os seus brindes. Com certeza. Muito obrigado aos que vão nos assistir. Muito obrigado pelo convite. Parabéns ao Concevites por esse trabalho, para que vai cada vez mais enaltecer o vinho brasileiro. Muito bom. Obrigado, Rodrigo. Beleza, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com a Xana, né, a nossa professora, uma referência também. Agradecer, né, a iniciativa do Concevites de estar fazendo esse projeto Vai de Vinho. Eu acredito que são iniciativas assim, estar, né, dentro de um seleto grupo, né, de especialistas, para mim é um grande privilégio. Então agradeço a toda a equipe do Concevites, parabenizo também pelo trabalho e que a gente siga assim, porque, como tu falaste, ainda somos um embrião em todo esse mundo do enoturismo, mas ao mesmo tempo também somos referência. Assim, a cultura do vinho a gente expande e com certeza a gente deixa o nosso país mais feliz, porque quem toma vinho, com certeza, é mais feliz também. Tem toda a razão. Fique com a gente, por próximo episódio a gente continua falando sobre enoturismo. Obrigado e até daqui a pouco. Beba com moderação.